Neste vídeo, trago uma palavra profunda e reveladora sobre Judas Iscariotes e seu papel dentro do plano da salvação. Muitos conhecem apenas a história da entrega, mas poucos param para refletir que nada aconteceu fora do controle de Deus. A cruz não foi um acidente, a salvação não foi improvisada. Tudo já fazia parte de um propósito eterno. E dentro desse propósito, vemos como até os momentos mais difíceis da história apontavam para algo maior, a obra redentora de Jesus Cristo. Essa mensagem vai te fazer entender que mesmo quando você não compreende o que está vivendo, Deus continua no controle e cumprindo seus planos. Assista até o final e receba essa palavra. Hoje eu quero falar de um dos personagens mais incompreendidos da Bíblia, Judas Iscariotes. Durante anos ele foi visto apenas como um traidor, mas hoje nós vamos olhar por uma perspectiva mais profunda, o cumprimento do propósito de Deus. Porque existe algo que você precisa entender desde o início. Deus nunca perde o controle da história. E tudo o que aconteceu com Jesus Cristo não foi um acidente, foi um cumprimento. O plano já estava escrito antes mesmo da cruz acontecer. As Escrituras anunciavam: o Messias seria rejeitado, seria entregue, sofreria por muitos. Nada foi improvisado. Deus já havia estabelecido um plano de redenção para a humanidade. E dentro desse plano existiam papéis e propósito, aleluia. Judas estava perto de Jesus. Judas andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu o milagre, participou da obra. Ele não era alguém de fora, ele era um dos 12 e amava Jesus. Isso nos ensina algo poderoso. Estar com Jesus não é o mesmo que entender completamente o propósito de Deus. Mesmo caminhando com o Mestre, nem tudo era claro no momento. A entrega de Jesus não aconteceu fora da vontade de Deus. Foi um momento difícil, foi um momento intenso, mas fazia parte do cumprimento das Escrituras. Aqui está uma grande revelação. Deus conduz a história mesmo quando os homens não entendem o que estão vivendo. Não saiu do controle, não fugiu do plano. A cruz era o destino. Sem entrega não haveria cruz. Sem cruz não haveria redenção. Foi na cruz que tudo mudou. Aleluia! O véu foi rasgado, o acesso a Deus foi liberado, a humanidade foi reconciliada. Jesus declarou: está consumado, aleluia! Ali o plano se completou. Agora entenda isso com maturidade espiritual. O propósito de Deus se cumpre, mas cada pessoa também responde por suas escolhas. Isso não é sobre acusar, é sobre reconhecer que Deus é soberano acima de tudo. Palavra para quem está ouvindo. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não entende, situações confusas, momentos difíceis, perguntas sem resposta. Mas Deus manda te dizer hoje: eu ainda estou no controle, aleluia. O meu plano não falhou. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Aquilo que hoje parece sem sentido, amanhã pode revelar propósito, aleluia. Provérbios 16:1, que destaca que, embora o ser humano tenha a capacidade de planejar o seu futuro, a resposta final, o propósito
e a direção vem de Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. É da natureza humana traçar caminhos, mas projetos ministeriais, entendam isso, projetos ministeriais vêm da soberania de Deus, aleluia! Judas faz parte da história, mas o centro da história é Jesus Cristo. A salvação não está no homem, está no Cordeiro. A vitória não está nos acontecimentos, está no propósito de Deus. Se você crê que Deus ainda está no controle da sua vida, se você entende que existe um propósito maior, se esta palavra falou com você, se você entende que Deus tem um plano maior, se você quer aprender a dizer sim, mesmo sem entender, escreve aí: eu digo sim ao propósito de Deus. Levante sua mão e declare com fé: meu sim pertence a Deus. Eu faço parte do propósito, aleluia. Porque assim foi com Judas. Ele escolheu fazer parte da salvação da humanidade. Ele escolheu entregar o Salvador, ainda que em seu coração os planos poderiam ser diferentes. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Judas amava seu mestre. Ele foi escolhido para ser discípulo. E o caminho do discípulo não é flores. Quando estamos debaixo da vontade do Pai, o propósito fala mais alto. É como um fogo que arde no peito. Muitos dizem fazer a obra de Deus, mas a verdadeira obra é passar pela porta estreita. Hoje, esta palavra vem como uma reflexão para falar a cada discípulo de Deus nessa terra que muitas das vezes a obra de Deus não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade do Pai Celestial. Mas cada discípulo tem o livre-arbítrio para escolher fazer a vontade do Pai e cumprir propósito, ou fazer sua própria vontade e seguir caminhos. É a sua escolha. Judas não foi o traidor, ele foi o escolhido para cumprir o propósito. E aceitou, ainda que por gerações ele seria visto como traidor. Cumprir propósitos, meus queridos, é fazer a vontade de Deus. Não é para qualquer um, é para quem quer levar a cruz. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Este é o caminho estreito que o verdadeiro discípulo tem que passar quando aceita fazer a vontade de Deus. E Judas aceitou, ouviu o mestre e tampou os ouvidos para que o mundo iria dizer. Judas amava Jesus e sabia que o caminho do discípulo não era de flores. Quando estamos debaixo da vontade do Pai, o propósito fala mais alto. É como um fogo que arde no peito. Lembram de Jeremias e o propósito que falou mais alto? Foi contra reis e sacerdotes. Aceitar o propósito, meus queridos, é ser perseguido. Esta é a verdadeira obra. Não a que vemos hoje sendo feita pelas igrejas. A verdadeira obra de Deus é passar pela porta estreita. Hoje, esta palavra vem como uma reflexão para falar a cada discípulo de Deus nesta terra que a obra de Deus não é fazer a nossa vontade, e sim a vontade do Pai Celestial. Aqui vai a pergunta: está preparado para o chamado?
Está preparado para cumprir propósito? Está preparado para passar pela porta estreita? Então, se prepara, porque a obra de Deus não é a que vemos hoje aí fora, como eu tenho dito. A obra de Deus é esta, que abala o inferno.